Muita paz, meus amigos. Achei que eu ia ter que subir por aqui igual o Angelon, graças a Deus, escadinha ali, né? Senão a gente já ia começar passando um certo aperto, não é? Estou muito feliz em estar aqui, sempre um prazer conviver com os espíritas de Leopoldina. Leopoldina é uma cidade que sempre se caracterizou por um estudo muito sério da doutrina espírita, por uma prática espírita de melhor qualidade. A gente sempre aprende muito e ganha muito na convivência tão afetuosa com vocês aqui dessa cidade. A nossa proposta é examinar alguns aspectos ligados à afetividade humana e à sexualidade. E nós vamos fazer isso a partir sumáriozinho, só para a gente direcionar. Nós vamos começar refletindo alguma coisa sobre a ideia de amor e sexo. Depois vamos verificar como é que se encontra o parceiro ideal. Logo depois, alguns conceitos de afetividade sadia. E no segundo momento, examinar as experiências de gênero e vamos terminar falando alguma coisa sobre a família homoparental, que hoje é uma realidade indiscutível. Quando nós examinamos amor e sexo, a gente primeiro tem que se posicionar o que é que a gente está querendo dizer, porque essas duas palavras se prestam a muitos conceitos diferentes. A palavra amor é uma palavra tão complicada que os gregos decidiram se valer de três que podem ser traduzidas como uma só. No idioma grego há três palavras que podem ser traduzidas como amor. A primeira é a palavra eros. Eros expressa uma espécie de amor romântico, estético, um amor que se acompanha de desejo. Embora muitas vezes possa ser responsável por grandes tragédias humanas, Eros é responsável também por belos exemplos de conjunção afetiva, de compartilhamento. A segunda palavra grega que pode ser traduzida como amor é a palavra philos. Philos expressa uma espécie de amor entre amigos, um amor onde há confiança, sentimentos comuns, gostos, prazer com a presença. É um amor que se sente por um amigo, pelo filho, pelo pai. E o idioma grego tem uma terceira palavra que se traduz por amor, a palavra ágape. Ágape é um amor que transcende o humano, é o amor de Deus por seus filhos, é o amor nosso por Deus. Paulo, nas suas cartas, usava a palavra ágape, que foi traduzida como amor. Nós vamos tratar aqui o amor eros, o amor romântico, o amor que se acompanha de desejo. A palavra sexo, por sua vez, também pode ser traduzida de formas diferentes. Se tomarmos um dicionário da língua portuguesa, há pelo menos três conceitos diferentes de sexo. Sexo pode ser usado como órgão sexual. Sexo pode ser usado como gênero, masculino, feminino. E sexo pode ser usado como conjunção carnal, intercurso sexual. André Luiz ainda propõe uma outra forma de se empregar a palavra sexo como uma energia do espírito. Ele fala em energia sexual, o impulso criador, uma força que emana da individualidade e que é usada e canalizada de várias maneiras diferentes. Nós vamos usar a palavra sexo como conjunção carnal. Então, amor eros, o amor romântico, e sexo como o ato sexual. Nosso ajudante aqui da... Está preparando o microfone reserva. A respeito do amor romântico, a gente tem hoje um conceito que a psicologia está trabalhando e que vem de Robert Sternberg, que é um psicólogo muito influente nos Estados Unidos, autor de um livro que é adotado em quase todas as faculdades de psicologia, psicologia cognitiva. O Sternberg diz que o amor é sempre um misto de três componentes, ou seja, nós precisamos encontrar nesse conceito de amor romântico três elementos: a paixão, a intimidade e o compromisso. Então o sexo, no seu sentido romântico, precisa ter desejo. Se não há desejo, se não há ação física, dificilmente nós vamos conseguir manter e alimentar um relacionamento a dois, do ponto de vista romântico. Ele precisa ter intimidade, são sentimentos de proximidade, de conexão, o gostar de estar do lado do outro, o sentir prazer em conversar com o outro.
Mas além disso, precisa também de compromisso. Não basta sentir desejo, não basta gostar da presença, é necessário querer continuar junto. Então a ideia do Steinberg é de um amor onde há desejo, compartilhamento, intimidade e o desejo de manter essa relação. Dizer que se falta um desses elementos, dificilmente essa relação vai prosperar. Dificilmente essa relação vai se seguir. O outro autor também muito conceituado, esse já desencarnado, Rolomei, psicólogo influente do século passado, ele dizia que o amor significa ter prazer na presença de outra pessoa e afirmar o valor daquela pessoa tal quanto se valoriza a si próprio. Rolomei aqui vem falar em prazer com o outro, querer estar próximo. Não pode haver amor quando não se tem prazer com o contato com o outro, quando não se deseja o outro, quando não se busca o outro. Mas não é só isso, ele coloca valorizar o outro tal qual nós valorizamos a si mesmo. Essas definições da psicologia são algumas definições poéticas, românticas, mas nós vamos ver que a proposta, principalmente de André Luiz, não tem nada de romantismo. Mas vejamos o que a psicologia está falando hoje da questão sexo. Roberto Lente é o principal livro 100 bilhões de neurônios, que é um livro adotado nas faculdades de medicina e de psicologia do Brasil todo. Ele vai dizer o seguinte: sexo é um comportamento motivado, um impulso interior que leva o indivíduo a escolher um parceiro e realizar inúmeros comportamentos para conquistá-lo. A neurociência usa essa expressão, comportamento motivado. O que é isso? Comportamento motivado é aquele comportamento que ele faz dois critérios. Primeiro, ele é homeostático, ou seja, ele é importante para a harmonia do indivíduo, para o equilíbrio do indivíduo, para a manutenção da vida naquele corpo e para a sua reprodução. E o segundo pré-requisito do comportamento motivado, ele dá prazer. Porque na nossa evolução, nós fomos adquirindo determinadas características cerebrais que fizeram com que a gente tenha prazer com aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência. Se comer, tomar água, dormir e fazer sexo não fossem funções prazerosas, nós nos descuidaríamos delas e, consequentemente, colocaríamos em risco a nossa integridade, a nossa saúde e a reprodução da espécie. O cérebro, então, colocou em nosso cérebro uma caixa de ferramenta do prazer. Uma substância chamada dopamina é liberada em certo circuito do cérebro sempre que algo é prazeroso para nós. Uma taça de sorvete, uma barra de chocolate, a troca de olhar com a pessoa amada. São situações que causam prazer. Por quê? Porque elas, de alguma forma, são essenciais para a nossa sobrevivência. Eu, às vezes, acho que a evolução exagerou um pouco e pegou um pouco de pesado nessa caixa de ferramenta do prazer. Se essas coisas não fossem tão prazerosas, nós teríamos menos problemas espirituais. Mas a verdade é que elas são muito prazerosas e grande parte dos equívocos humanos, que colocam muitas vezes o espírito em séculos de sofrimento, advém dessa caixa de prazer do cérebro, nesse chamado comportamento motivado. Mas o sexo difere dos outros comportamentos motivados, a fome, a sede, o sono, por uma característica importante, porque não se pode detectar uma deficiência interna que causa o impulso sexual. É diferente da fome. Quando a quantidade de glicose na corrente sanguínea baixa, o hipotálamo registra e manda um recado para o resto do cérebro: comer, comer. Quando o nosso sangue está mais grosso, falta líquido, falta água, o hipotálamo registra e informa o cérebro: sede, bebida, bebida. Isso não existe com o sexo. O sexo é um comportamento motivado, sim, ele é homeostático,
é necessária a reprodução, dá prazer, mas difere dos outros porque não há uma carência interna. Ao contrário do que setores da psicologia do século passado diziam: adoeceu por falta de sexo. Não se adoece por falta de sexo. Não se morre por falta de sexo. Se fosse assim, Chico, Divaldo, Maria Teresa tinham morrido jovenzinhos. Então não há uma carência que gera o impulso sexual. O sexo não é necessário para a saúde do indivíduo. Ele é necessário para a reprodução da espécie. Esse é um conceito novo e que desmistificou muitas coisas que a gente ouvia no passado, quando os psicólogos recomendavam aos moços e às moças castos que eles tinham que fazer sexo, porque senão aquilo ia acabar adoecendo, era neurose sexual. Esse conceito foi totalmente modificado com as ideias recentes. Próximo. Quando a gente, então, bom, mas se o sexo não responde a uma carência, se não há uma necessidade interna, eu preciso fazer sexo, como é que ele surge? Como é que esse impulso é criado? A partir de estímulos. Porque nós possuímos uma estrutura do cérebro constituída de 3 elementos principais: o hipotálamo, que é o mais importante, a amígdala cerebral e o hipocampo. Essas 3 estruturas, que fazem parte também das emoções, são elas que constroem esse impulso a partir de estímulos sexuais positivos, que vêm dos órgãos do sentido: ver alguma coisa que nos atrai, ouvir, ser tocado, ou através de estímulos sexuais positivos internos, lembranças, pensamentos, fantasias. Esses estímulos, então, externos e internos, vão ativando esse circuito cerebral. E a partir daí vem o desejo, vem o impulso. Então, a função sexual responde a estímulos e não a carências. Estímulos que vêm de fora, pelos órgãos dos sentidos, ou estímulos que vêm de dentro, pelas fantasias. Da mesma forma que existem estímulos sexuais positivos que ativam esse circuito e fazem surgir o impulso, existem estímulos sexuais negativos: o medo, a vergonha, a culpa, determinados medicamentos. Hoje, em países como a Alemanha, a República Tcheca e alguns estados norte-americanos, se oferece aos criminosos sexuais a possibilidade de uma castração química ou até mesmo cirúrgica. O indivíduo é um criminoso de série, é um estuprador em série, estupra, mata, é um pedófilo grave, é preso, condenado à prisão perpétua. Lhe é oferecida a possibilidade de extrair os testículos, esterilização cirúrgica, ou usar uma medicação, geralmente progesterona, que no homem inibe a libido durante toda a vida. São estímulos sexuais negativos, que bloqueiam essa função sexual. O Rolomei, se referindo ao sexo, vai dizer também mais ou menos a mesma coisa. É uma função biológica que procura a satisfação pela liberação da tensão sexual. Então, o cérebro exposto a esses estímulos positivos, externos ou internos, os neurônios ativados geram uma tensão, um desejo que se mantém. E o indivíduo é levado a satisfazer esse apetite que surge através da liberação dessa tensão. Essa tensão é liberada através da conjunção carnal. Então, a todo momento, nós espíritos encarnados, pelo fato de estarmos identificados com o cérebro, estamos sendo ou tendo ativações e inibições, ou tentando resolver essas ativações através do ato sexual. Mas o que fala a nossa doutrina espírita a respeito disso? Quem melhor estuda esse tema é André Luiz. O conceito de André Luiz decepciona um pouco, porque é um conceito de amor muito químico. André vai dizer que o amor se define pela combinação vibratória, pela afinidade máxima ou completa entre dois indivíduos. Para André Luiz, o amor nada mais é
o que une o sódio ao potássio e não une ao cloro. Há uma ligação, há uma afinidade, há um plug, como uma peça na tomada. Da mesma forma que o sódio combina com o cloro, formando sal, e não combina com o potássio, assim também nós combinamos fluidicamente, energeticamente com algumas pessoas e não combinamos com outras. Bem frustrante, não é? Bem decepcionante. Mas é isso que André Luiz disse. Seguindo essa ideia de que o amor é uma combinação de fluidos, André vai dizer o seguinte: a alma em si apenas se nutre de amor. Na medida que nós combinamos magneticamente com o outro, nós precisamos da energia do outro para alimentar, aí sim, uma carência que é nossa, uma carência do afeto, desse alimento. Da mesma forma que o nosso corpo se nutre dos alimentos, do oxigênio, da água, da mesma forma que o perispírito, o corpo do espírito, se nutre do fluido cósmico espiritual, também o espírito, na sua essência, precisa se alimentar. E o espírito, na sua essência, só se alimenta de uma coisa: as energias das pessoas afins. Essa troca de afeto que se dá uns com os outros. Já deve ter acontecido com vocês, é muito comum. Saímos de casa mal-humorados, aborrecidos, insatisfeitos por alguma coisa. Encontramos na rua com uma pessoa a quem a gente gosta muito. Conversamos com essa pessoa 5 minutos. E depois saímos muito diferentes, melhores, mais motivados, mais alegres. O que aconteceu ali? Nós nos alimentamos dessa energia. Nancy Pullman é uma psicóloga, enfermeira e médium de desdobramento de São Paulo. Ela trabalhava numa casa que contribuía para o desenvolvimento de crianças portadoras de síndrome de Down. E essa casa, na cidade de São Paulo, tinha uma ligação espiritual com uma colônia espiritual próxima a São Paulo, que preparava crianças com síndrome de Down para a reencarnação, ou as acolhia após a morte, ou em momentos de desdobramento espiritual. E Nancy, muitas vezes à noite, enquanto seu corpo dormia, em desdobramento, ia a essa colônia e se encontrava com as mesmas crianças que, encarnadas, se interagiam com ela na sua escola. E certa feita ela conta que se encontra num desses desdobramentos com um garotinho de Down chamado de Chinesinho, por causa do olhinho, né? Carinhosamente era chamado de Chinesinho. E ela nota que o Chinesinho está muito triste e pergunta a ele: o que foi, meu filho? O que está acontecendo? Ele disse assim: tia Nancy, eu fui informado que eu vou desencarnar dentro de muito pouco tempo. E Nancy, mas o que está havendo? Você goza de excelente saúde? Você vai desencarnar como? Por quê? Ele disse assim: tia Nancy, disseram que eu vou desencarnar de fome. E ela: de fome, Chinesinho? Pera lá, você está até bem gordinho, eu vejo seus lanches, são muito suculentos, que história é essa? Não, tia Nancy, eles disseram que eu vou desencarnar, não é de fome de comida, é de fome de amor. Porque meus pais, no fundo, nunca conseguiram me dar o afeto que eu precisava. Eles até tentam, coitadinhos, eles fazem um esforço, mas não está sendo suficiente. E ele iria desencarnar por fome de amor. Ainda André Luiz: quando nos reunimos, aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo, é o alimento do amor. Me dizem, não sei, que encontros como a Cogel no último dia é uma choração só, e que vocês levam alguns dias para se libertar da síndrome de abstinência. Dizem que em grandes encontros isso é corriqueiro, é a falta desse alimento que está interagindo aqui, ligando todos vocês numa fonte espiritual única. E ainda André, voltando para cá, o espírito, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Mas e a respeito de sexo, o que diz André? Sexo é uma manifestação sagrada do amor.
mas apenas uma expressão isolada do potencial divino. E acrescenta André: entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles a realização transitória. Para que se alimente a aventura, basta às vezes a presença ou a compreensão. O sexo, então, na posição de André Luiz, é um dos recursos que as almas que se amam se valem para trocar essa energia, para se alimentarem uns dos outros. Notem que André Luiz coloca o sexo a serviço do amor. O sexo como uma manifestação do homem para se alimentar da pessoa amada, e não o contrário, o amor a serviço do sexo. Porque nós estamos vivendo hoje uma inversão extremamente perigosa. Porque na minha época de menino as coisas eram muito bem definidas, né? A gente conhecia a moça, começava a namorar, passava um tempo, ficava noivo, marcava o casamento, casava, ia para a lua de mel, tinha o primeiro encontro sexual, que era guardado, sublime, né? Aquela coisa toda, e depois seguir em frente. Hoje o que eu vejo é encontro no primeiro dia, sexo, começa um namoro muito atrapalhado, noivado não existe mais, e acaba morando junto. E às vezes se casa, às vezes não se casa. Nós estamos atrapalhando, invertendo uma fase, que é uma fase que Emmanuel chama de doce, suave encantamento. É a fase do conhecer, do compartilhar interesses, do estar juntos. Tiraram o prazer do namoro. Não tem mais namoro. O rapaz, a primeira coisa que faz quando conhece uma moça, pede a mãe para trocar a cama dele de solteiro por uma de casado, para levar a namorada para casa. E aquele encantamento suave, gostoso, hoje se perde. E a gente começa uma relação sexual muito antes de conhecer a pessoa, de admirar a pessoa e de saber que é isso que a gente quer e que é aquela pessoa que nós elegemos para a nossa vida. Aí nós temos então um esqueminha aqui, as diferentes formas de nós nos alimentarmos de amor da pessoa querida. A mais materializada de todas é a relação sexual. Mas nós podemos trocar afeto com a pessoa amada através do carinho, através do abraço, através do beijo. Nós podemos nos alimentar de amor através da presença física. O simples fato de estar juntos, de conversar. E os espíritos superiores conseguem trocar amor pelo pensamento, à distância, pensando no ente querido, cria uma corrente magnética onde ambos se alimentam do afeto. A importância do casamento é que ele permite que os espíritos envolvidos paulatinamente aprendam a se alimentar do afeto um do outro de formas mais espiritualizadas. Um casamento que se mantém faz com que o casal paulatinamente passe a trocar energias com o outro, não apenas da relação sexual, que na verdade nunca acaba, mas aprende a trocar através da simples presença, de um abraço, de um beijo, ou de um diálogo franco. O casamento é um elemento notável na purificação das nossas emoções, porque vai fazer com que um casal que naturalmente tem o desejo reduzido com o tempo, e é natural, isso faz parte da relação, é normal que seja assim, para que o próprio casal aprenda a permutar os valores de outra forma. Um segundo ponto que a gente quer comentar é como a gente faz para encontrar o parceiro ideal. Na verdade, essa é uma questão que a gente se pergunta: o que nos faz ou o que nos atrai em determinada pessoa? Por que a gente não consegue definir o nosso sentimento por uma ordem de decreto? Por que a gente não define quem a gente quer gostar?
Seria tão bom se fosse assim, né? Fulana gosta de mim, ótimo. Eu giro uma manivela, também passo a gostar dela. Seria tão bom que a gente gostasse daqueles que gostam da gente, mas as coisas não funcionam assim. David Buss, que é o mais importante psicólogo evolucionista da modernidade, num livro chamado A Paixão Perigosa, ele diz assim: de uma perspectiva evolucionária, nenhuma decisão isolada é mais importante do que a escolha do parceiro. Claro. O que mantém a espécie é a reprodução. Para reproduzir, precisamos de um parceiro. Ora, ter um parceiro ideal é algo fundamental para a evolução, é algo que a evolução se preocupou. E a evolução não está preocupada em nos tornar felizes. A evolução está preocupada em manter a espécie, a sobrevivência e a reprodução. É possível, então, que a própria evolução tenha estabelecido elementos de ligação das pessoas. É possível que a própria evolução tenha nos levado a ser atraído por parceiros que serão mais interessantes para nós do ponto de vista da sobrevivência e da reprodução. Então nós temos que entender essa atração que sentimos uns pelos outros a partir de 3 elementos: fatores biológicos, fatores socioculturais e fatores espirituais estão implicados nessa questão. Do ponto de vista biológico, a revista Nature, em 2016, apresentou um trabalho e que hoje já está sendo colocado nos diferentes livros de biologia. Quanto maior a diferença, não se assustem que eu vou explicar, entre os antígenos leucocitários humanos, chamado HLA, de um casal, maior o desejo e a satisfação sexual entre eles. O HLA é um conjunto de proteínas que existem na superfície de todas as células. Aqui está uma célula, aqui nós temos diferentes proteínas. Essa proteína é muito importante na nossa defesa contra agressores, bactérias, vírus e fungos. Essa proteína faz a gente identificar o agressor e estimula o sistema imunológico em uma resposta. O que os pesquisadores verificaram? Que quando entre o casal, a grande diferença nas proteínas que existem na superfície de suas células, mais atraídos eles sentem uns pelos outros. Eles pegaram cerca de 300 casais que eram muito felizes, estavam juntos há muito tempo e se davam bem, inclusive do ponto de vista sexual, e foram estudar essas proteínas na superfície de suas células e encontraram grande diferença entre elas, muito mais do que deveria se esperar por uma diferença aleatória entre as pessoas. Qual é a explicação? Ora, a evolução está preocupada com a sobrevivência da espécie. Se eu possuo um sistema de HLA com defesa X, a minha companheira possui um sistema de HLA com defesa Y, os meus filhos terão um mecanismo de defesa XY. Para os meus filhos, a possibilidade de sobrevivência às intempéries, às agruras e às infecções será muito maior do que se eu tiver um pool X de HLA, minha parceira X de HLA, meus filhos terão X, menos capacidade de defesa. Mas como é que eu vou saber qual é o HLA da minha pretendente? Fazer um teste genético? Mandar para o laboratório todas as pretendentes para ver o DNA de cada uma delas? Impraticável. A evolução é sábia e definiu que nós detectamos isso pelo olfato. Essas proteínas são eliminadas pelo suor, pela lágrima, pela saliva. E nós registramos inconscientemente essas proteínas através do cheiro. Fizeram estudos onde colocaram mulheres a cheirar camisas de homens que haviam dormido com aquela camisa na noite anterior. E pediram que as mulheres, coisa de americano, cheirando a camisa dos rapazes, dissessem quais daquelas camisas mais lhes atraíam. E elas fizeram isso, talvez ganhando aí uns $1.000. E depois eles foram estudar, os homens daquelas camisas eram aqueles que tinham
um sistema de HLA diferente do delas. Ou seja, nosso cérebro é sábio e nos faz sentir atração sexual por um parceiro que tem uma diferença biológica que será teoricamente útil aos nossos descendentes. Mas do ponto de vista sociocultural, há outros fatores que nos fazem interessar mais por uma pessoa ou por outra. Aqui já é a semelhança, é o contrário. Do ponto de vista biológico, o que nos atrai no parceiro é a diferença. Do ponto de vista sociocultural, o que nos atrai no parceiro é a semelhança. Nota-se que os casais que dão certo, via de regra, tendem a ter a mesma etnia, a mesma religião, a mesma condição socioeconômica, uma idade equivalente, a mesma posição política, traços de inteligência e de personalidade equivalentes. É claro que isso é um conjunto de dados e estamos trabalhando em termos estatísticos. Estatisticamente é isso. As pessoas tendem a se ligar, tendem a sentir-se mais envolvidos com pessoas que têm essas características socioculturais. Mas nós temos que expandir um pouco, Odilon, e vamos então à questão espiritual. Será o que nos atrai das pessoas é apenas o sistema HLA? Ou sermos da mesma religião, ou temos a mesma posição política? Para a ciência oficial, sim. Mas nós temos que entender que há equivalentes espirituais que nos levam a sentir atração por A e não por B. Nessa questão 386, Kardec fez essa pergunta: dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Os espíritos dizem, se reconhecer não, mas serem atraídos um pelo outro. Forças que agem a nível do inconsciente pode fazer com que espíritos que estiveram em comunhões afetivas no passado se atraiam uns pelos outros, através de uma lei que nós não compreendemos ainda, mas que é um princípio magnético que liga todos os seres através do pensamento. No livro Vida e Sexo, Emmanuel vai elencar 5 situações que, do ponto de vista espiritual, podem contribuir para o encontro do parceiro. A primeira, inteligências que traçarem entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. Espíritos de evolução mediana, como nós, os casamentos são previamente programados. Embora a gente possa chegar aqui e fazer uma série de bobagens, casar com um, depois não dá certo, tentar outro, né? Ou até casar com o programado, não dá certo, depois tentar outro. Tudo pode ser feito. Mas espíritos de evolução mediana assinalam para eles o parceiro da encarnação que teremos, ou até mesmo uma vida celibatária. Isso é assinalado por espírito que já tem um grau de consciência evolutiva, que somos todos nós. Então, muitos casais definiram previamente o encontro, e forças diferentes podem fazer com que eles se conheçam e comecem uma relação que foi previamente definida no período prévio à atual existência. Um outro elemento, segundo Emmanuel, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas. Eles não organizaram um casamento para aqui, mas já tiveram experiências anteriores. Ao se encontrarem, essas reminiscências a nível inconsciente pode fazer com que se sintam atraídos, que se busquem um ao outro e possam retomar uma relação que existiu no passado. Corações que se acumpliciaram em delinquência passional. Espíritos que no passado comprometeram o bem-estar de outros através do adultério, do abandono da família, da infidelidade, do desrespeito afetivo, e ligaram-se de forma equivocada àquele ou àquela que foi a causa da destruição do próprio lar. Esse vínculo espiritual pode fazer com que venham juntos, porque o castigo da amante é voltar como esposa, porque ele vai fazer com ela a mesma coisa que fez com a outra.
influências exercidas pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Aí vem aqueles espíritos que vão reencarnar como filhos. Cupido existe. Cupidos são espíritos vinculados ao casal, que trabalham para que haja aproximação, para que surja o interesse recíproco, preparando a cama onde vão voltar depois. Há tantas coincidências, não é? Nesse negócio de encontro. Eu tenho um amigo, ele era professor de música em Juiz de Fora. A esposa dele era professora de música no Mato Grosso. Como eles iam se encontrar? Há um congresso de música no Rio de Janeiro. Uma banca de livros, ele estava interessado em determinado livro, ela curiosamente também. Se encontram na banca procurando o mesmo livro. Quando tomam um livro, veem que é o mesmo, começam a conversar sobre o livro. Dali, passam a continuar conversando durante o congresso, trocam telefonemas, cartas, marcam um encontro, começam a namorar, hoje estão casados com uma penca de filhos. E a gente pode imaginar aqueles gurizinhos tudo de lá, porque dá um trabalho tremendo. Não vou contar aqui como foi o meu encontro com a minha esposa, porque ela está presente, ela já me proibiu de contar. Pois foi algo mais ou menos assim, porque nós não tínhamos nenhuma possibilidade de encontrar um com o outro. Eu, médico, morando na zona sul da cidade, espírita, era estudante de economia, morando na zona norte, católica. O que eles fizeram? Adoeceram ela. Levaram a se consultar comigo, fizeram com que eu criasse coragem de cometer o maior erro ético da minha vida: chamar uma paciente para sair. Eu chamei, ela topou na hora. Começamos a namorar, estamos casados há 29 anos, e os nossos filhos certamente foram aqueles que promoveram essas pequenas coincidências e que no final da conta deu certo. Deu certo. A respeito da afetividade sadia, Chico Xavier, em 1984, disse o seguinte: olha o que o Chico falou numa entrevista à Folha Espírita 76. Quem não tem problemas de sexo está doente. Vou repetir. Quem não tem problema de sexo está doente. Chico Xavier. Porque a sexualidade é um dos grandes problemas humanos. Dois fatores. Primeiro, a nossa tendência poligâmica. As experiências sexuais irresponsáveis do passado estão gravadas em nosso inconsciente e nós aprazemos com ela. Segundo, um cérebro que não é ético. Um circuito cerebral que não tem valores morais e que quer apenas o quê? A reprodução. A reprodução. Porque através da reprodução que a espécie se mantém. Nós então estamos identificados com um cérebro que faz tudo para que a gente faça bobagem. É um cérebro a todo momento que nos estimula para as diferentes relações sexuais, porque para ele o que conta é o sexo, preocupado, não com prazer, preocupado com a continuidade da espécie. Nós então nos deparamos com problemas espirituais, tendências que nós trazemos fortes, e mais um cérebro que exige de nós uma atitude que não é atitude condizente com os princípios morais. Daí nós vamos ver grandes espíritos, espíritos altamente intelectualizados, espíritos com notáveis valores na arte, na mediunidade, que se mantêm na retaguarda espiritual, sem possibilidade de ascender às esferas superiores, pelo apego excessivo aos prazeres hedonistas, por se render a esses apetites, a esses impulsos que vêm do passado, do inconsciente do espírito, e que são reforçados hoje por um cérebro que a todo momento é estimulado, ativado e cobra de nós uma atitude de liberação desses impulsos. Nós então estamos trabalhando com uma função complexa. Não é simples e não é fácil manter uma atitude sexual equilibrada.
tudo concorre com, principalmente, essa geração que está vivendo a explosão da revolução sexual dos anos 70. Os anos 70 foi marcado pela revolução sexual. Vamos lembrar, os anos 60 foi os anos da libertinagem, é proibido proibir. O hipismo, a irresponsabilidade afetiva e tudo mais. Seguindo-se a década de 60, a revolução sexual, o surgimento da pílula anticoncepcional, o empoderamento da mulher, o movimento LGBT, crescimento de divórcios. Tudo isso criou um paradigma que sexo é para ter prazer. Sem essa de que sexo é alimento do amor, sem essa de que sexo é reprodutivo. O paradigma da revolução sexual é esse. O sexo existe para nos dar prazer e nós temos que ter prazer nos valendo do sexo. Isso veio nos anos 70, isso foi sendo alimentado. O que a gente vive hoje, a realidade que nós vivemos hoje na televisão, nos filmes, nas revistas, no nosso dia a dia, é resultado dessa explosão sexual, que veio trabalhando na contramão contra os valores morais que a gente tem procurado prezar hoje. Qual é a proposta espírita de uma sexualidade sadia? Eu trouxe aqui a proposta de Emmanuel, nesse livro que é o melhor livro espírita sobre afetividade e sexualidade. É um livro de menos de 100 páginas que a gente lê no final de semana. E é de uma profundidade única. Sabem quando esse livro foi ditado? 1970. 1970. Foi o recado da espiritualidade maior para nós, para aquilo que estava se implantando no planeta. Foi um manual de orientação, como eles dissessem: olha, o que vocês vão ver daqui para frente, se cuidem. Mas nós temos para vocês orientações seguras, para que vocês possam atravessar esse período de uma forma equilibrada e de uma forma harmônica. Vida e sexo, então, vem trazer para a gente essa contribuição da espiritualidade. Logo na introdução, Emmanuel propõe o seguinte: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito ao outro e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Emmanuel, logo no início, usa duas palavras. Ele fala na palavra não proibir e não impor abstinência. Isso daqui, minha gente, é revolucionário do ponto de vista do pensamento cristão. Emmanuel, com esse livro, ele vem apresentar uma proposta de que sexo não é algo feio, não é algo sujo, não é algo pecaminoso. Porque vocês sabem que a tradição judaica cristã sempre foi de considerar o sexo como algo pecaminoso. Sexo, para a tradição cristã, era um mal menor. É necessário para a reprodução, infelizmente. Porque o sexo é algo feio, sujo, que remete o homem à sua animalidade. De onde vem a construção desse pensamento de que o sexo é algo pecaminoso? Vem dos textos evangélicos, particularmente do pensamento de Paulo. Embora o que chegou para a gente dos evangelhos não é muito bom no que se refere à sexualidade. A turma lá do Cristo era uma turma de celibatários. Casados só dois, Pedro e Filipe. O resto da turma era solteiros. Notem que a tradição católica, a primeira coisa que ela vai fazer é o que é? Tirar do sacerdote a vida sexual. É o celibato. Por quê? Por quê? Porque sexo é feio. Porque sexo é sujo. Paulo era um celibatário convicto. Paulo dizia assim: que os solteiros continuem como estão, que as viúvas continuem como estão, que sejam como eu, solteiro. Casar só se estiver abrasando muito. Paulo dizia: entre abrasar e casar, case, mas o ideal é que fique solteiro. Essa tradição muito forte veio sendo alimentada pelo catolicismo. Isso chegou muito fortemente até nós, que vemos no sexo algo proibido, algo cheio de uma mística negativa. Olhem que Emmanuel, ao escrever esse livro em 1970,
vai dizer o seguinte, olhem só, sexo é um atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza humana. Do sexo dimanam forças criativas, que são responsáveis pela bênção da reencarnação, a formação do lar, as alegrias do afeto. E prossegue, sexo é sublime e grande responsável pela harmonia e felicidade do universo. Quem escreveu isso é um espírito que foi padre nas suas últimas encarnações. Notem que ele vem romper com o atavismo do cristianismo. Não é feio, não é pobre, não é sujo. Sexo é um atributo santo da natureza. Então ele vem tirar essa ideia de que a questão é de proibição e de que é de abstinência. Não é isso. Aí ele vem dizer, a questão é de educar. Educar é mudar hábitos. Emprego digno. Dignidade é o quê? É honestidade. Usar essa energia de forma honesta, de forma digna, com o respeito ao outro, com a consideração do sentimento do outro. Mais à frente ele vai dizer, não indisciplina, mas controle. Um sábio hindu disse que Deus foi muito sábio ao construir o nosso corpo, porque colocou a cabeça, o pensamento em cima, e colocou a função sexual embaixo. Exatamente para a cabeça e o pensamento exercer sobre a função sexual que está embaixo, um controle, uma disciplina. Só que o que nós fizemos foi o contrário. Nós tiramos o sexo do aparelho genital e colocamos na nossa cabeça. Alguns ainda têm antenas sexuais e olhos de raio-x. Nós ficamos então alimentando uma função que na verdade não precisa ser alimentada porque ela é natural, porque ela está em nós. E estamos sempre querendo extrapolar aquilo que a própria fisiologia nos usa. A gente vê rapazes de 25 anos usando Viagra, que é uma droga notável para o tratamento da impotência sexual masculina. Mas usando Viagra para quê? Para fazer de forma artificial aquilo que os animais fazem naturalmente. Ou seja, gerando um hiperestímulo químico a uma função que não precisa disso. A uma função que é natural. E se alimentada com os elementos naturais, ela vai surgir de uma forma digna. Então, a disciplina, o autocontrole. Um psiquiatra norte-americano, Robert Simon, escreveu um livro com um título muito sugestivo. Homens maus fazem aquilo que homens bons sonham. Esse livro ele mostra como os chamados homens bons, que somos nós, têm desejos, têm inclinações indescritíveis e que eles próprios escondem deles próprios. Quando ele entrevistou estudantes universitários da América do Norte, 90% deles disseram que tiveram muita vontade de matar alguém no último ano. 35% dos rapazes, estudantes norte-americanos, 35% deles disseram que cometeriam estupro se tivessem certeza de que não seriam descobertos. Homens maus fazem aquilo que homens bons sonham. E diz o professor Simon, a diferença entre os bons e os maus está numa palavra só: autocontrole. Nós temos os mesmos desejos que eles, nós temos os mesmos impulsos que eles, mas nós não permitimos que esses desejos e que esses impulsos se exteriorizem. Disciplina, autocontrole. Numa entrevista notável, Dalai Lama disse no New York Times: quando eu vejo uma moça bonita, eu sinto desejo. Mas quando me dou conta disso, digo a mim mesmo: você é um monge. E o desejo desaparece. Só a disciplina, só o autocontrole, só a firmeza nas decisões pode nos livrar desses impulsos, que não se acanhem, estão presentes em quase todos os espíritos encarnados. As coisas que nós temos muita vontade de fazer e que são muito feias e nós não fazemos, pode acreditar, o seu amiguinho também tem as mesmas ou piores ainda.
Mas graças à nossa condição evolutiva e aos valores morais que nós estamos trabalhando, nós não permitimos que essas inclinações exteriorizem. E prossegue Emmanuel: não impulso livre, mas responsabilidade. Minha gente, quando se fala de vida afetiva, a questão responsabilidade é fundamental. Não há intercurso sexual que não possa trazer consequências para o futuro. A mais óbvia dessa, em pessoas que têm uma vida fértil, é filhos. Filhos. Embora pareça óbvio, nós estamos vendo uma multidão de adolescentes, de estudantes universitários instruídos, mas que estão grávidos, porque não usaram os devidos métodos preventivos. Toda relação sexual entre pessoas em idade fértil, há essa possibilidade. Por mais eficazes que sejam os métodos anticonceptivos, uma pequena possibilidade de uma gravidez há. Então é uma questão da gente se perguntar, àqueles que partem para uma vivência sexual: você já se acha responsável para arcar com uma consequência biológica dessa relação? Você se acha responsável economicamente, socialmente, afetivamente para cuidar de filhos? E essa questão tange muito de perto a sexualidade na adolescência. Algo hoje corriqueiro. Conversando semana passada com uma colega ginecologista, ela me disse que está atendendo no seu consultório mocinhas de 13 anos com sífilis. Sífilis é uma doença venérea, apanágio da promiscuidade sexual. Estão atendendo no consultório mocinhas de 13 e 14 anos com sífilis. E a gente tem que perguntar a elas: vocês são responsáveis pelas possíveis consequências? Sejam biológicas, sejam as enfermidades. Adolescentes comprometendo a existência inteira por momentos de reflexão, de autocontrole, de dizer: não agora, vou aguardar um pouco mais. A adolescência é um período fantástico na vida da gente, de viver com os amigos, no esporte, na arte, desenvolver a espiritualidade. André Luiz diz no livro Sol nas Almas que é o período mais propício da nossa vida para a mudança de impositivos correcionais kármicos. Mudança de impositivos correcionais kármicos. O espírito reencarna com dívidas kármicas, pode mudar essas dívidas por tomada de posições na adolescência. Nós muitas vezes vamos perder essa oportunidade usando uma função sexual que nós vamos ter a vida inteira para nos utilizar dela. Então, responsabilidade, mas não é só responsabilidade física, é responsabilidade no afeto. O que nós construímos no coração do nosso parceiro. Porque às vezes para nós uma experiência sexual pode ser apenas uma liberação dessa tensão acumulada, ou apenas uma forma de ter prazer. Mas será que será também para o nosso parceiro? Será que o nosso parceiro pensa assim? Será que naquela relação não vai se estabelecer nele um sentimento profundo? Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós criamos no coração daqueles que interagem conosco. Eu tinha mais ou menos 16 anos, estudava no Grammy, Instituto Grammy, lá em Juiz de Fora, quando o pastor foi fazer uma palestra para os jovens daquela escola. E o tema era afetividade. Olha que isso tem um bocado de tempo. Mas ele disse algo que eu nunca me esqueci. Falando para os adolescentes, ele disse assim: nunca diga ao seu namoradinho ou à sua namoradinha, eu o amo. Não diga. Diga assim: a sua presença me atrai, eu gosto de estar com você, eu acho você uma pessoa legal. Não diga que o ama. Deixa para ele dizer que o ama bem mais para frente, depois que você já está realmente convencido de que o sentimento é esse. E muitas vezes é exatamente o que nós não fazemos. Para conquistar, para seduzir, para aproveitar uma noite de prazer, nós já partimos com todas, não é? Como eu amo, como eu adoro. Aí piorou, porque a adoração é para santo. Aí de santo ela não tem coisa nenhuma, né? Para depois, 2 dias depois, uma semana depois de conquistarmos o que nós queremos, jogar para lá, como sem nível de uma calça velha ou de um sapato surrado. Então, responsabilidade na fé. Tudo o que fugir disso, diz Emmanuel, é teorizar para aprender depois, a partir de experiências de sofrimento.
Nós espíritas temos acesso a essas informações. Nós entendemos que sexo é a serviço do amor, que é uma forma de trocar energias. E se nós desvirtuarmos isso e comprometermos alguém no campo do sentimento, isso estará escrito na nossa consciência. E esse saque de afeto um dia voltará nos convidando à reeducação. Certa feita eu havia terminado um estudo sobre sexualidade e fui procurado por um cidadão espírita. E ele pediu para conversar comigo. Nós então marcamos um encontro. Ele me colocou a sua situação. Ele era professor universitário, casado, tinha 3 filhos, trabalhador do centro espírita, médium. E ele se considerava, ele me disse, uma pessoa perfeitamente adaptada aos princípios espíritas. Ele achava que ele era muito bom em tudo aquilo que ele fazia. Mas havia um senão em sua vida. O senão é que ele sempre tivera as suas namoradas. Mesmo casado, vez ou outra tinha um encontro extramatrimonial. E ele queria saber de mim, logo de mim, casar, logo de mim, se isso tinha tanto problema assim. Afinal, ele era muito bom em tudo. Na cabeça dele, ele pensou, uma pequena coisinha, para quem faz bem tudo mais. Eu então perguntei para ele assim, o senhor faz muito esforço para ser bom pai? Ele disse, não, esforço nenhum, adoro meus filhos, sou amigo dos meus filhos, não faço nenhum esforço para ser bom pai. Eu perguntei, o senhor faz muito esforço para ser bom professor? Ele disse, não, eu amo o magistério, sou homenageado todo ano por meus alunos, eu não faço esforço para ser bom professor. Eu voltei a cara, o senhor faz muito esforço para ser um espírita, dedicado, médium, assíduo, estudioso? Não. O espiritismo é a luz que veio enriquecer a minha vida. Eu faço por amor, eu faço espontaneamente, não faço esforço nenhum. Eu voltei e disse, é pena, mas o senhor está perdendo a sua encarnação. Ele levou um susto. Mas como perdendo a minha encarnação, se eu faço tudo muito bem? Eu falei, exatamente aquelas coisas que não exigem de você esforço. A única coisa que exige de você esforço, que é o controle sexual, você não faz. Você está perdendo a reencarnação. Tudo aquilo, minha gente, que nós fazemos que é fácil, que é espontâneo, que é prazeroso, isso é vitória do passado. Não é luta de hoje. A luta de hoje está naquilo que custa muito, que vem suado, que exige da gente continência, esforço pessoal. Esse é o desafio de hoje. A reencarnação de hoje é para vencer isso. Eu vejo pessoas que dizem assim, detesto fumante, eu graças a Deus nunca fumei, ou então não gosto de quem toma cerveja, eu graças a Deus não bebo. Eu pergunto, desde quando o senhor não fuma? Desde quando o senhor não bebe? Desde sempre, nunca. Não tem vantagem nenhuma, meu caro. A vantagem é se você fosse um grande fumante, largasse o cigarro. A vantagem é que você fosse um boêmio, que fosse bêbado para casa e aprendesse a usar o álcool. Essa é a vantagem. Nossa luta, o nosso desafio é para aquilo que é difícil. E é para isso que nós viemos na presente encarnação. Um outro aspecto que nós precisamos examinar, estamos dentro do prazo ou na hora do intervalo? Então vamos começar um pouquinho nas experiências de gênero. Uma questão que tem gerado nos últimos anos no movimento espírita é uma certa confusão, algumas ideias controversas, mas na verdade a coisa não é tão complicada como aparenta ser. E nós vamos tentar passar para vocês algumas ideias que eu acho que vão contribuir bastante no esclarecimento disso aqui. Na verdade, evoluir é mais ou menos como aprender a andar de bicicleta. Se alguém quer aprender a andar de bicicleta, o que faz? Se inscreve em um curso online, aprenda a andar de bicicleta em 5 lições. Compre um manual que fale sobre a dinâmica da roda, o tipo de freio, como funciona o guidão. Não. Se alguém quer aprender a andar de bicicleta, só tem uma coisa a fazer: andar. Subir e cair. Subir de novo e cair novamente. E subir e cair tantas vezes até que o cérebro automatize esse tipo de equilíbrio. Aí a gente aprendeu
a andar de bicicleta. E dizem que nunca mais se esquece. Quando nós começamos a nossa história evolutiva, lá no início, nos oferecia uma bicicleta com 2 rodinhas. Nós éramos assistidos de perto pelos números tutelares da Terra. Avançamos um pouquinho e tiraram uma das rodinhas. E nós continuamos a nossa evolução com um grande aparato de apoio. Hoje, a bicicleta que nos oferecem não tem rodinhas. É cair, se levantar e aprender. As experiências de gênero são experiências de aprendizado. Porque nós só aprendemos quando fazemos. Ninguém aprende com a experiência do outro. Quando a doutora Elizabeth Kübler-Ross, essa grande psiquiatra que mudou os conceitos de morte, doente terminal e se tornou espírita, foi entrevistada por uma repórter irônica da revista Playboy. E na entrevista a repórter perguntou assim: mas a senhora, a maior autoridade do mundo em assuntos sobre doentes terminais, a senhora acredita em vida depois da morte? Ela voltou para a repórter assim: não, minha filha, eu não acredito em vida depois da morte. Eu sei que existe vida depois da morte. Ela havia documentado mais de 1000 casos de experiência de quase morte. Ela havia dialogado com doentes terminais que haviam morrido e lhe apareceram pela sua visão mediúnica e lhe disseram: doutora Elizabeth, eu continuo viva. Não era mais uma questão de crença, era de realidade. A gente acredita quando a experiência foi do outro. Fé é isso. O outro viveu a experiência e me diz: eu creio ou não. Quando eu vivo a experiência, não é mais uma questão de crença, é uma questão de realidade, de concretude. Queremos aprender a fazer o bolo de chocolate do programa da Ana Maria Braga. O que é que nós vamos fazer? Vamos nos sentar diante da TV com um bloquinho, papel, lápis. Vamos anotar primeiro os ingredientes do bolo. Vamos ver as etapas em que o bolo é feito. Vamos ver o bolo sair quentinho da forma. Vamos ver ela comer uma fatia do bolo. Podemos decorar todo o material, toda a fase de feitura do bolo, de tal forma que a gente pode reproduzir aquilo para qualquer pessoa. E ainda assim eu não posso dizer que sei fazer o bolo de chocolate. Posso dizer? Não, mas eu sei todos os ingredientes. Eu sei todas as fases. Eu sou capaz de decorar para qualquer um e reproduzir. Eu não sei fazer o bolo. Não. Eu só posso dizer que sei fazer o bolo depois que fizer. Certamente, na primeira vez vai ficar sovado. Na segunda vez vai ficar fofo demais. Na terceira vai grudar na forca, Marcos. Na quarta vai ficar melhorzinho. Na quinta, melhor ainda. Na sexta, o melhor bolo que eu sou capaz de fazer. Aí eu posso dizer: eu sei fazer um bolo de chocolate. Nós então precisamos viver experiências reencarnatórias, que são experiências onde nós vamos aprender a fazer. As experiências de gênero são possibilidades da gente aprender fazendo. Olhem só essa questão que Allan Kardec perguntou aos espíritos, a de número 202. Quando errante, ou seja, quando na dimensão espiritual, que prefere o espírito? Encarnar como homem ou como mulher? A resposta dos benfeitores: isso pouco lhe importa. O que conta são as provas, porque haja de passar. Essa palavrinha prova no dicionário espírita não é o mesmo que teste. Enfrentar uma prova não é como fazer um teste na escola. Deus não precisa nos testar, porque Ele sabe da nossa potencialidade. A palavrinha prova no dicionário espírita é o mesmo que experiência. Emmanuel define prova no livro Consolador como a luta que ensina. O espírito rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação. Prova é luta que ensina, experiência que faz crescer. Os espíritos estão dizendo que tanto faz. Vir como homem ou como mulher. Depende das provas que ele vai viver. Depende das experiências que ele vai viver. Vamos pegar um exemplo, século passado, começo do século, estamos na Índia. Determinado espírito de grande condição evolutiva é chamado a reencarnar para auxiliar
na libertação da Índia do jugo inglês. Esse espírito, ao analisar as possibilidades daquela existência, é levado a pensar: o que será mais fácil para mim para cumprir essa prova, essa experiência? Vir no gênero masculino ou vir no gênero feminino? Nós estamos na Índia, um povo conservador e rígido do século XX. Certamente ele vai concluir que será mais fácil vencer essa prova vindo como mulher. E reencarna então na personalidade de Mahatma Gandhi. Quase à mesma época, um outro espírito de igual condição evolutiva decide retornar ao planeta com uma outra missão: cuidar dos velhinhos, amparar os pobres. E eles perguntam: mais facilmente eu conseguirei fazer isso vindo como homem ou como mulher? Como mulher. E esse espírito reencarna na personalidade de Madre Teresa de Calcutá. Dois espíritos de grande evolução vindo em gêneros diferentes, porque as provas eram diferentes, as experiências eram diferentes. O melhor texto espírita que examina a questão de gênero é um artigo que Allan Kardec escreveu, está na Revista Espírita, janeiro de 1866. O título do texto é esquisito: As Mulheres Têm Alma. Kardec diz de cara, no primeiro parágrafo, que tem, para encerrar o assunto. Mas isso não é o importante é o que vem depois. Nesse texto, Allan Kardec vai tecer algumas considerações que definem para a gente muito claramente essa questão. Logo de cara, Kardec começa dizendo assim: os espíritos não têm sexo, pois o sexo só existe no organismo. Os espíritos não se reproduzindo uns pelos outros, os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. O espírito, ao ser criado, ele não é criado com uma polaridade, não é criado no espírito macho e fêmea. Ele é criado sem polaridade, assexuado sobre esse aspecto. Ele vai assumir uma polaridade durante a sua longa marcha ascensional. Então o espírito não tem um rótulo, não tem um carimbo, macho ou fêmea, porque não faz sentido na medida que o sexo não é do espírito. O sexo, como comunhão carnal, é do corpo, se materializa durante a corporeidade. Seguindo Kardec, os espíritos então se encarnam nos diferentes sexos a fim de cumprir os deveres de cada uma dessas posições e delas suportar as provas. Kardec volta a falar em prova, e aqui ele usa uma palavra que a gente não gosta. Tem uma palavra aqui que a gente detesta. A palavra dever. Suportar também é boa. Mas eu quero me reportar a palavra dever. A gente gosta de uma outra palavra. Hein? Eu quero os meus direitos. Né? Eu nunca vi ninguém falar: eu quero os meus deveres. Eu exijo os meus deveres. Ninguém fala. Só se pensa em direitos. Aí Kardec vai falar em deveres. Deveres relacionados à reencarnação de gênero. Talvez naquela época, numa sociedade patriarcal, sexista, os deveres fossem esses mesmos. Era dever do homem trabalhar fora, fazer sucesso, entrar na política e pôr dinheiro em casa. Sempre foi assim. Era dever da mulher ficar em casa, cuidar do marido, educar os filhos. Talvez Kardec, à época, usasse a palavra dever nesse sentido. Na verdade, graças a Deus, as coisas estão mudando. Precisa mudar muito mais, mas já começou a melhorar. E eu acho que essa mudança veio da geração do meu pai para a minha geração. O meu pai foi um cara extraordinário, mas meu pai não entrava na cozinha nem para pegar um copo de água. Meu pai jamais iria trocar a fralda de criança. No final da vida, ele começou a fazer o café, arrumar a cozinha. No final da vida. A minha geração foi uma geração que foi obrigada a fazer isso. De mim, isso não arrumava na cozinha do lanche. E tive 2 hernias de disco tocando fralda de criança. Então essa mudança aconteceu de 50 anos para cá. Então a época de Kardec, a questão dos deveres era bem óbvia. Mas talvez deveres aqui possa se referir a uma outra coisa, do ponto de vista biológico. Porque há deveres que são da mulher, e ela não pode transferir isso. O dever de gerar um filho e de amamentá-lo. Até hoje, homem algum conseguiu isso. Esse é um dever da mulher.
que nós não temos como mudar. O dever de fazer um exame de próstata é do homem. Isso é um dever inerente ao gênero masculino. Mas se Allan Kardec fala de deveres e de provas diferentes, é porque os gêneros são diferentes. Eu vejo pessoas dizerem assim, mas os homens e as mulheres são iguais. Não são, não. Nem um pouquinho. Eles devem ter direitos iguais, oportunidades iguais, se respeitarem de forma igual. Mas ser igual, não. Gente, é igual. Quando Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, Kardec põe assim, os homens e as mulheres são iguais perante Deus. Perante Deus. Se refere às oportunidades, às possibilidades de crescimento, direitos, mas iguais não são. São muito diferentes. Essas diferenças se dão em decorrência de vários motivos. Diferenças físicas são óbvias, a gente não precisa nem comentar. Mas há diferenças psicológicas. As mulheres se saem muito melhor em testes que avaliam as habilidades linguísticas. Os homens se saem muito melhor em testes que avaliam habilidades espaciais. As mulheres têm um olfato, uma audição muito melhor do que o homem. As mulheres fixam mais o olhar quando são interlocutoras, sorriem mais, são mais emotivas. Os homens pensam mais em sexo, são mais violentos. Os homens têm melhor pontaria. Aquela batidinha de mulher, né? Uma batidinha de mulher no carro, não é isso? É uma batidinha de mulher, é uma deficiência cognitiva do gênero. As mulheres têm pior pontaria, mas são mais genitosas. Então há uma série de diferenças cognitivas, psíquicas, entre os dois gêneros. Qual a causa dessas diferenças? Durante um tempo, os biólogos puxavam sardinha para um lado, dizendo que era hormônio. Os culturalistas puxavam sardinha para o outro, dizendo que a questão era de socialização. Na verdade, hoje, não há mais dúvida a respeito disso. As diferenças entre homens e mulheres têm tanto a ver com a socialização quanto com a biologia. Quem escreve isso é o Michael Gazzaniga, o psicólogo da Universidade de Califórnia, uma das maiores autoridades hoje em ciência psicológica, no livro de 2017. Ou seja, fechando a questão, estavam certos tanto os biólogos quanto os culturalistas. Os homens são diferentes das mulheres por questões biológicas, hormonais, e por questões de educação, de socialização. Do ponto de vista biológico, a grande diferença está aqui. Nós temos aqui uma representação dos dois cromossomos sexuais. Esse grande aqui é o cromossomo X, e esse pequenininho é o cromossomo Y. As mulheres possuem em todas as suas células 2 cromossomos X. Os homens possuem um cromossomo X e um cromossomo Y. O cromossomo X é muito maior, tem cerca de 1000 genes. O cromossomo Y é pequenininho, ele só tem 70 genes. Então as mulheres já saem da nossa frente de cara. Tem mais 1000 genes. Tem não. Um Y é neutralizado logo após o nascimento e acaba que ela fica com um X só. Um dos X é neutralizado logo após o nascimento. Mas embora esse Y seja um cromossomo nanico, ele tem um gene chamado SRY que faz toda a diferença. Porque esse gene produz um hormônio chamado testosterona. É o grande responsável, do ponto de vista biológico, pelas diferenças que existem entre os gêneros. Logo no começo da vida intrauterina, por volta de 10 semanas de vida fetal, esse gene SRY dá ordem para algumas células, elas passam a fabricar testosterona. Essa testosterona vai agir em células que são indiferenciadas, que tanto podem evoluir para homem como para mulher. E esse hormônio testosterona vai agir nessas células, fazendo com que elas se diferenciem para o gênero masculino. O aparecimento de testículo, epidídimo, próstata, pênis. A ausência da testosterona, não precisa de nenhum hormônio. A simples ausência da testosterona nessa época faz com que essas células naturalmente evoluam para a mulher. Isso no início da vida intrafetal. No final da vida intrafetal,
essa testosterona vai agir nos circuitos cerebrais do feto. A presença da testosterona vai masculinizar esse cérebro, vai fazer com que esse cérebro tenha características masculinas, essas que eu citei. A ausência de testosterona no final da gestação vai fazer com que esse cérebro naturalmente seja feminilizado, vai dar as características psicológicas da mulher, mas não é só aí. Depois do nascimento, a testosterona continua agindo. No período da adolescência, a testosterona vai atuar no laringe, fazendo com que haja o engrossamento da voz. Vai atuar na distribuição de pelos, fazendo com que apareça a barba. E vai continuar atuando no cérebro, predispondo à violência, à agressividade e à sexualidade, que são muito próprias do gênero masculino. Isso foi estabelecido pela própria evolução biológica. Então, em grande parte, nós somos diferentes, porque um gene definiu um hormônio que agiu no nosso corpo, promovendo as diferenças. Mas não é só isso. A gente tem que considerar também, só para ilustrar, mulheres com níveis elevados de testosterona sorriem com menos frequência, têm mais casos extraconjugais, uma presença social mais marcante e até um aperto de mão mais forte. Quando algumas mulheres tomam testosterona por motivos diferentes, observa-se isso, uma mudança no seu comportamento. Meninas com hiperplasia da suprarrenal, é uma glândula que também produz testosterona e que tem produção excessiva de hormônios masculinos. Essas meninas crescem com jeito de moleque, brincam de luta e demonstram mais interesse em caminhões que em bonecas. Olha a questão biológica aí. Experimentos com macacos mostram que macaquinhas preferem brincar com bonecas e macaquinhos preferem brincar com carrinhos e bolas. Tira a socialização. Não foram socializados. Coloca o bebê do macaquinho, o bebê da macaquinha e os brinquedos. Naturalmente a macaquinha vai procurar a boneca e o macaquinho vai procurar o carrinho. Há diferenças que são biológicas, inatas, hormonais. Mas não é só isso. Muitas diferenças entre os sexos, evidentemente, não tem nenhuma relação com a biologia. Provém das expectativas de pais, colegas de brincadeiras e da sociedade. A coisa começa quando vem o primeiro ultrassom. Diz assim: menino. Toda a família passa a construir uma psicologia para receber um menino. O pai já compra uma bola, o quartinho vai ser azul. O tio já começa a pensar em levar ele para a pescaria. A mãe acha que ele vai ser um galanteador. Se o ultrassom vem menina, toda a psicologia da família muda. Já começam a pensar num ser doce, terno, amigo, né? O berço vai ser cor-de-rosa, já compra a primeira boneca. Depois que nasce, a coisa vai se agravar mais ainda. Isso não é coisa de meninas. Menino não chora. E fica o vô, tio, tia, pai, mãe, amigo, vizinho, todo mundo trabalhando essa cabecinha. Isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Somando-se à biologia, que já trabalha por um lado, vem a sociologia contribuindo para reforçar as mesmas diferenças. Em síntese, as meninas são criadas para ser cuidadoras. Os meninos são criados para ser predadores. Querem ver nas brincadeiras? Brincadeira de menina. Brincadeira de menina. Brincadeira de menino. Cuidado do irmãozinho. Agora, brincadeira de menino, luta. Esportes violentos. Aventuras arriscadas. Daí as diferenças de gêneros. Vamos dar uma paradinha aqui que nós vamos entrar na questão da homossexualidade depois. Meus amigos, meu Deus, mas isso tudo é fome. Jesus do céu.